Este orçamento, assim que o usuário preencher aqui os dados, eu quero deixar um botão aqui bonitinho, imprimir. A hora que ele clicar no botão imprimir, eu quero que já saia uma impressão automaticamente, sem que o usuário tenha que vir no arquivo, imprimir e clicar no imprimir. Eu vou fazer isso para uma questão de eu estou mandando esse orçamento para um usuário, por exemplo, que não tem tanta experiência em utilizar o Excel. Então, vou deixar tudo prontinho para que ele não tenha dúvidas nesse preenchimento aqui do orçamento. Então, para que eu faça esse processo de vir no arquivo e imprimir, eu vou criar uma macro. Uma macro nada mais é que uma automação de algum recurso que eu utilize com frequência, ou nesse caso aqui, um recurso que eu desejo fazer pelo usuário. A macro, por padrão, ela não é exibida aqui no Excel. Eu preciso abrir uma aba aqui de desenvolvimento, aba do desenvolvedor. Então, para isso, vou vir aqui no arquivo, lá no opções, lá embaixo, você vai encontrar aqui um item chamado personalizar faixa de opções. O que já está marcado é o que já está sendo exibido aqui na minha barra de ferramentas, no que ele chama aqui de faixa de opções. E observe que o desenvolvedor não está sendo exibido. Então, vou marcar aqui o desenvolvedor e vou clicar no OK. Observe que agora eu tenho a aba desenvolvedor ativa. Lembrando que essa planilha está desprotegida para que eu possa inserir o botão. Ok. Então, como é que vai funcionar? Eu vou clicar aqui no gravar macro. Só que antes disso, o ideal o que é? É que eu já deixe esse documento já prontinho do jeito que eu desejo que ele seja impresso. Então, se eu vou colocar o cabeçalho e rodapé, eu já coloco o cabeçalho e rodapé. Se eu vou centralizar ele, aumentar o tamanho dele na página, eu faço tudo isso antes. É o que eu vou fazer. Eu vou cancelar. Vou vir aqui no arquivo, imprimir. Então vai ser impresso em PDF, né? Então vou imprimir para PDF. Eu vou imprimir a planilha ativa, tá ok. Só que eu não vou imprimir em retrato, vou imprimir em paisagem, por exemplo. Eu quero aqui no configurar página, eu quero ele no margens bem ao centro. E aqui no página, eu quero um pouquinho maior, eu quero com 120%. Então ele vai dar um grau aqui no tamanho, né? Vou configurar a página de novo, aqui no cabeçalho rodapé, vou personalizar o cabeçalho, tudo isso que nós já fizemos antes. Eu vou colocar aqui o orçamento. Na seção da esquerda vou colocar a data e na seção da direita vou colocar a hora. Só isso, só vou ter o cabeçalho só. Ok. Então deixei bonitinho. É isso que eu quero. Vou salvar aqui antes. Beleza. E agora sim, lá no desenvolvedor, eu vou gravar a macro. O nome da macro chamará impressão. Eu posso acionar essa macro por uma tecla de atalho. Então, vou usar aqui o CTRL e uma tecla. O ideal aqui é que eu utilize teclas que não são padrão do Excel. Por exemplo, o Ctrl P já é o imprimir. Ctrl Z é o desfazer. Ctrl X é o recortar. Então, o ideal é que eu utilize uma tecla que eu não vá utilizar. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o Ctrl 1, por exemplo. Vou armazenar essa macro nessa pasta de trabalho, ou uma nova pasta de trabalho, ou numa pasta específica para macros. Neste caso aqui, nós vamos utilizar nessa pasta de trabalho, porque eu só vou utilizar essa macro neste documento. Descrição: macro para realizar a impressão do documento, ou da planilha, se você preferir. Ok. Opa, a tecla de atalho deve ser uma letra. Detalhe importante que eu não me recordava. Então vou usar aqui o Y, Ctrl Y. Ok.
A partir desse momento, tudo que você está fazendo está sendo salvo pela macro. Então, o que eu desejo fazer? Eu desejo imprimir. Então, vou realizar esse procedimento. Vou clicar aqui no menu Arquivo, vou clicar no botão Imprimir, melhor, na opção Imprimir. Para ter certeza, por exemplo, que esse imprimir vai gerar um PDF, suponhamos que eu queira realmente que a impressão gere um PDF. Eu vou selecionar aqui o Print to PDF, uma cópia, as demais opções estão ok, e vou clicar no Imprimir. Clicando nesse Imprimir, aqui o nome do arquivo será Orçamento Impressão. E salvar. Ok, a minha macro está finalizada, ou seja, é isso que ela vai fazer. Então eu vou clicar aqui no Parar Gravação, que está na aba Desenvolvedor. Então, ok. Essa macro, então, ela pode ser acionada agora pela tecla de atalho, pelo Ctrl da esquerda e o Y. Observe que ela já está imprimindo. E ele vai pedir aqui o nome para a impressão. Vou chamar aqui de impressão 2. Ok. Ou, para facilitar, eu posso colocar um botão para que o usuário possa clicar nesse botão para que a impressão seja realizada. Isso está na aba Desenvolvedor. Então, aqui Inserir. Eu tenho aqui uma série de controles. Eu vou clicar aqui no botão. Vou desenhar o botão, fazer um botãozinho bonitinho, grande assim, para não ter erro. Qual que é a macro que vai ser chamada? Será o impressão. Ok. Posso clicar aqui sobre o botão e colocar aqui imprimir orçamento. Poderia ser um botão menor, né? Mas é só por questão de estética aqui. Cliquei fora. O que acontece? Quando o orçamento for clicado, no botão for clicado, a impressão será gerada. Vamos visualizar lá. Vamos lá na área de trabalho. O arquivo chama-se I. Está feita a impressão. Ó. Então, sempre que eu vou travar agora a planilha, para não ter problema. Então, vou vir aqui no Revisão. Vou proteger a planilha. Senha. Senha novamente. Então, o usuário vai fazer, então, inserir os dados necessários. Para que ele clicar no imprimir orçamento, ele já vai ter aqui o orçamento impresso bonitinho e ele não pode realizar alterações na planilha. Ok, então aqui eu tenho um exemplo de macro que pode ser utilizado. Eu tenho outras utilidades para macro, que esse curso não abrange por ser um curso de nível básico, mas uma das principais funções para ela é essa. Finalizamos aqui essa aula. Muito obrigado e até a próxima.